Versículo 11. Diz assim a palavra de Deus: e na verdade, toda correção ao presente não parece ser de alegria, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Não feche a Bíblia, por gentileza, olhe para mim, por favor. A Bíblia está dizendo o seguinte, a palavra de Deus está dizendo o que você já sentiu, o que eu já senti. Quando nós somos repreendidos porque fizemos alguma coisa errada, quando nós somos corrigidos porque executamos alguma coisa de uma forma ruim, quando nós somos corrigidos, irmãos, a Bíblia está dizendo assim, olha, toda correção, no momento da correção, ela produz um sentimento de tristeza, ela não traz alegria. Algumas situações de correção que a gente passou na vida nos deixou até irado, nos deixou frustrado, nos deixou magoado. Porque ninguém gosta de ser corrigido, irmão. Ninguém gosta. Mas a Bíblia também está dizendo o seguinte, que quando nós somos corrigidos, ainda que naquele momento produza uma profunda tristeza ou uma profunda mágoa, se eu aceitar a correção, essa minha mudança de atitude vai produzir algo maravilhoso, que diz assim, que produz fruto pacífico de justiça nos que são exercitados pela correção. Arbítrio, capacidade intelectual, desenvolvimento intelectual, desenvolvimento científico, tecnológico. O ser humano está evoluindo uma barbaridade, numa rapidez muito grande. E ele carrega dentro dele convicções. Você carrega dentro de você convicção. O que é uma convicção? Eu tenho a certeza de que aquilo às vezes acontece, é que as nossas convicções, ou a sua convicção, a minha convicção, a minha opinião, ou a nossa opinião, e as nossas decisões, preste atenção nisso. As nossas convicções, as nossas opiniões e as nossas decisões, às vezes, só às vezes, são erradas. A minha convicção nem sempre é perfeita, nem sempre é a melhor, nem sempre é a erradas. Quando você tem convicções erradas, quando você tem opiniões erradas e toma decisões erradas,
você se prejudica e prejudica pessoas que estão à sua volta. E o mais triste é que muitas vezes as minhas convicções, opiniões e tomadas de decisões aborrecem a Deus. Aí é que a coisa peca. Então você percebe que eu estou fazendo uma introdução aqui que dá a impressão que eu estou falando apenas da correção humana. Apenas aquela bronca que nós levávamos da mãe, ou levamos da mãe ainda, né? Porque a mãe ama a gente, o pai ama a gente e nos corrige. Mas eu não quero tratar da correção humana. Eu quero falar da correção de Deus. E no próprio capítulo 12 de Hebreus, você vai ver aqui uma coisa interessante, a partir do versículo 6. Aliás, a partir do versículo 5, olhe para a Bíblia, Hebreus 12, versículo 5. Diz assim: e já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos. Qual é a argumentação? Qual é a exortação? Está aqui, 2 pontinhos e vem: filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele fores repreendido, porque o Senhor corrige o que o ama, e açoita a qualquer que recebe por filhos. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas, se estais sem disciplina, ou seja, se não aceita a correção, da qual todos somos feitos participantes, então nós somos bastardos e não filhos. Olhe para mim, por gentileza. A Bíblia está falando o seguinte, irmãos. Eu sei que você já entendeu tudo, mas eu preciso explicar isso bem, para que você entenda. Se eu agora há pouco disse que nós, por sermos seres humanos, temos opiniões, temos convicções, tomamos decisões e erramos muitas vezes, uma coisa é certa: Deus pode estar agora mesmo, Ele está de olho em mim, Ele está de olho em você. E quando nós fazemos alguma coisa que está errada, Deus vai tentar nos corrigir. Deus vai tentar nos corrigir. E de que forma é que Deus nos corrige? Deus nos corrige pela sua palavra. Você está aqui na igreja hoje, você está ouvindo uma palavra. Se alguma coisa do que você ouvir aqui incomodar você, talvez até produzir uma tristeza, não fique aborrecido. É porque Deus está tratando e tentando corrigir alguma coisa que não está bem. Porque Deus não vai corrigir para prejudicar. Deus, e olhe, preste atenção, porque nessa correção de Deus, Ele fala até de açoite. Sabe o que significa açoite? Chinelada, varinha. Na minha infância tinha varinha, chinelo e mangueira. Já apanhou de varinha? Quem apanhou de varinha aqui? Confesse seu pecado, irmão. Chinelada, quem já levou chinelada? Mangueira eu tomei uma, irmão, que eu nunca mais esqueci. Pelado na grama, porque eu tinha sujado toda a roupa, que o meu irmão Luiz me jogou numa valeta, num córrego assim de coisa assim, tudo. E eu fui para casa, cheguei chorando. Minha mãe falou: era isso que eu queria. Vai lavar na mangueira. Nem lembro se estava frio, mas eu sei que esquentou. Irmão. Minha mãe fez aquilo porque ela precisava me corrigir. Mas eu chorei. A gente fica triste na correção. Agora Deus está falando a mesma coisa. Ei, eu quero corrigir alguma coisa na sua vida.
E uma base do que eu estou falando aqui foi gerada através da pregação do pastor G, que ele fez há poucos dias, a respeito da pesca maravilhosa. Eu estava ouvindo, assistindo, e ali Deus começou a falar comigo, quando ele falou que aquele barco de Pedro, né? Quando Jesus falou para ele, vai para o mar alto, para pegar lá o peixe que você não pegou na noite, o Pedro foi, e pegou tanto peixe, que ele precisou chamar os barquinhos à volta dele, os amigos, para ajudar a puxar aquela rede, porque era muito peixe. E ali eu fiquei tão impactado com aquela pregação, o Espírito Santo de Deus abriu os meus olhos, falou assim, olha Edson, o barco de Pedro era o barco da bênção. Por que é que o barco de Pedro se tornou num barco abençoador daqueles que estavam à sua volta? Porque ele ouviu o que Jesus falou e obedeceu. Aleluia! É tão fácil. Mas aí naquela hora eu estava lavando louça, é verdade mesmo, eu estava lavando uns pratos ali. E aí o que aconteceu? Deus falou assim, e o barco da correção, Edson? Eu falei, barco da correção? Você precisa saber que esse barco é o barco da bênção. Mas e o barco da correção? Daí eu quase disse para Deus assim, não tem registro, não tem registro. Mas na hora o Espírito Santo de Deus falou, tem registro, vai para o livro de Jonas. Falei, meu Deus, o livro de Jonas. O livro de Jonas, daí eu fui ler o livro de Jonas. E eu acredito que você conheça. Então nós vamos para o livro de Jonas. E vamos entender algumas coisas. Glória a Deus. Quando você achar o livro de Jonas. Isso. Achou, dá um glória. Tinha um pastor que falava assim, achou, diga amém. Não achou, diga ai de mim. Na minha Bíblia está na página 1205. A gente não lê muito, Jonas, parece que não tem marca nesse livro, está limpinho as páginas. Glória a Deus. Está escrito aqui, irmãos, versículo 1, capítulo 1. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, levanta-te e vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir da face do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir ter com eles para Tarsis. Fugindo, né? Não está escrito aqui, mas está dizendo, de diante da face do Senhor significa fugindo da presença de Deus. Olhe para mim, irmãos. O Jonas descobriu um jeito. Você quer fazer alguma coisa errada, para que Deus não veja? Vai para Tarsis. Lá, Deus não vai te ver. Era o que Jonas pensava. Jonas falou assim, Ele quer que eu vá para Nínive, mas eu não vou, eu vou fugir de Deus. Eu vou para Tarsis. Que engano! Como que alguém pode fugir de Deus? Como que alguém pode se esconder de Deus? Pode ser desobediente a Deus, mas se esconder de Deus. Por isso que eu digo, quando nós tomamos, irmãos, presta atenção aqui em nome de Jesus. Quando você tem convicções erradas, opiniões erradas e decisões erradas, Deus está de olho em você e vai mandar alguém para te avisar.
Seja a palavra, seja o Espírito Santo, seja um pastor, seja um irmão, um amigo ou uma criança. E se você der ouvidos, você vai ter e experimentar o barco da bênção. Se você não der ouvidos, você vai ficar no barco que está indo para Tarsis. Amém? Mas aqui ninguém vai para Tarsis. Ninguém vai se esconder de Deus. Posso ouvir um amém? Então, o Jonas aqui no finalzinho do versículo 3, disse que ele entrou para dentro dele para ir com eles para Tarsis, fugindo de diante da face do Senhor. Versículo 4, mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Amém? Olhe para mim um minuto, no versículo 4, irmãos. Foi Deus que mandou o vento. Preste atenção nisso. Não foi o diabo. Não foi Satanás. Não foi o inimigo. Não, foi Deus que mandou um vento. Por quê? Porque havia uma pessoa que recebeu um chamado, que recebeu uma incumbência, e ele foi medroso, negligente, eu sei lá o que Jonas foi, mas ele foi um desobediente. E essa desobediência custou caro. Diz aqui, no versículo 5, então temeram os marinheiros, e clamava cada um ao seu Deus, e lançavam no mar as fazendas que estavam no navio, para aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão, e se deitou, e... O que o Jonas estava fazendo lá? Olha na Bíblia. Faz-me deitar em verdes pastos. Oh Deus, em paz me deito e logo pego no sono. Deus está guardando o meu sono. Um homem na desobediência conseguiu entrar no porão do barco e dormir, irmãos. Que coisa terrível. A desobediência para ele não afetava em nada, não incomodou ele. Irmãos, eu falo isso em nome de Jesus Cristo. Quando você faz alguma coisa que aborrece principalmente a Deus, Ele vai te mostrar. Se você der ouvidos e parar de aborrecer a Deus, você ganha, você cresce. Mas se você não der ouvidos e continuar fazendo, Deus chega uma hora que fala, vai dormir, cara, você não me ouve. E aí os marinheiros chegaram para ele e falaram assim, ei, como é que pode? Nós estamos aqui, cada um buscando os seus deuses. Você imagine um barco cheio de tripulantes, cheio de pessoas, e naquele desespero, e cada um lá tinha suas religiões, e cada um, segundo as suas religiões, procuraram a Deus. É mais ou menos o que acontece nos dias de hoje. As pessoas ligam, ou nos procuram, ou procura você e fala assim, põe meu nome na caixinha de oração lá da tua igreja. Eles pedem, e quando chega em nossas mãos, quando chega nas mãos de um cristão, glória a Deus, você sabe que a tua oração vai chegar na sala de Deus. Mas só que essas pessoas não só creem em Jesus, mas elas têm uma infinidade de religiões, e que elas envolvem todos os deuses existentes, deuses criados por homens, e invocam os seus deuses para encontrar um milagre, uma cura. Mas nós sabemos que o único caminho para chegar a Deus é Jesus. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar ao Pai a não ser... Ô irmão, acabou. Então os marinheiros chegaram para o Jonas e falaram assim, meu amigo, invoca o teu Deus. Chama ele, invoca ele, por quê? Para ver se ele muda essa história. E ao mesmo tempo, irmãos, no versículo 7, os tripulantes ali, os marinheiros, sei lá, dizia assim, vamos lançar sortes
para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Por favor, eu não me aprofundei nessa coisa de lançar sorte, como é que funciona lá, como é que funcionava lá. Mas alguma coisa eles faziam e que Deus aproveitou aquela situação para dizer, o culpado dessa situação é esse sujeito aí. Aí, o Jonas, olha o que eles falaram no versículo 8. Disseram para ele assim, declara-nos agora por que razão nos sobreveio este mal. Qual é a tua ocupação? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? Daí ele responde, eu estava lá na beira do cais e eu sou hebreu, eu temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Reconheceu o senhorio de Deus, o Deus criador. Ele era um crente, irmãos. Depois, aqui não consta, né? Entre o versículo 9 e o versículo 10, tem um diálogo que não aparece aqui, mas é fácil perceber. Porque Jonas contou quem ele era. Que ele era hebreu, que ele era assim, que ele era servo do Deus Altíssimo, tudo. E com certeza ele falou assim, eu estou aqui fugindo. Eu estou aqui porque Deus mandou eu ir a Nínive. E eu não vou lá. Ou pelo menos eu não queria ir. E eu estou aqui. Então o que está acontecendo aqui, nesse barco, eu sou o culpado. A minha desobediência trouxe problemas para esse barco. E os marinheiros lá falaram assim, então, e o que é que nós vamos fazer? No versículo 11, o que te faremos para que o mar se acalme? Ele podia ter dito assim, irmãos, olhem para mim, olha só que coisa, o que Jonas podia ter dito? Ele podia ter dito assim, calma aí pessoal, imagina um bar, hein? Imagina o bar e o barco balançando. A minha esposa já tinha vomitado 10 vezes lá. Só de falar ela já fica assim, não acredito que ele vai pregar isso de novo. Já estou mareada aqui. Irmão. Ele podia ter dito assim, calma pessoal, eu vou me ajoelhar aqui. Falar, Deus, eu errei. Eu fiz uma besteira, eu devia ter ido para Nínive, eu devia estar lá em Nínive agora, Senhor. E eu estou aqui nesse barco, Senhor. Eu estou aqui me arrependendo, Senhor. Me leva de volta para a terra porque eu vou para Nínive. Ele podia ter feito isso. Mas ele não fez nada, irmão. Ele falou assim, faz o seguinte, me joguem na água. Me joguem na água. Vocês vão ficar livres de mim e vão ficar livres dessa tempestade. E eles fizeram isso, está aqui, olha. No versículo 12 ele respondeu, levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio essa grande tempestade. Uma coisa Jonas tinha legal, né? Humildade. Ele reconheceu o erro. E ele entendeu que o que estava acontecendo ali era uma correção de Deus para a vida dele. Só que a correção de Deus na vida dele trouxe consequências para quem estava à volta. Por isso que você tem que tomar cuidado com quem você anda. Você tem que tomar cuidado com quem são os seus companheiros de fé. Os seus amigos podem trazer problemas para você. Você não é para levar problema para ninguém, amém? Você é do barco do Pedro, amém? Aquele que onde você passa as pessoas são abençoadas à sua volta, amém? Se não for bem assim, podemos melhorar isso hoje. Amém? Lançaram o Jonas na água. E eles fizeram uma oração, e essa oração é muito linda. Ele fala aqui, olha, no versículo 14, diz assim, então clamaram ao Senhor e disseram, ah, Senhor, nós te rogamos, não pereçamos por causa da vida deste
deste homem, eu ia falar assim, deste incircunciso filisteu, deste crente revoltado, deste crente rebelde, deste crente desobediente. Senhor, que não sejamos culpados por causa da morte desse homem, porque lançaram ele na água. Lançaram ele no meio do mar, um mar tempestuoso, violento. Então eles já pediram: Senhor, não coloque esse pecado em nós, é culpa dele. Pronto, tudo bem. Levantaram Jonas no versículo 15 e o lançaram no mar. E imediatamente o que aconteceu? Calmaria. O mar se aquietou, tudo ficou tranquilo. Amém? Olhe para mim, por favor. Só que tem uma coisa. Quando Deus tem um projeto na vida de um sujeito, quando Deus tem um chamado na vida do sujeito, ele pode tentar ir para Tarsis. Ele pode tentar se esconder de Deus. Ele pode ficar revoltadinho com Deus. Ele pode ficar revoltadinho com o pastor, com a igreja. Ele pode ficar. Mas só que tem uma coisa. Deus não desistiu do Jonas. Deus não desistiu de mim. Deus não desistiu de você. E quando eles lançaram o Jonas nas águas, Deus providenciou um transporte para o Jonas. Deus mandou um peixe, não é baleia, a Bíblia não fala de baleia, a Bíblia diz peixe grande. Imagine um peixe grande que consiga abrir a sua boca e engolir um homem. Pensa nisso. Você acredita nisso? Você acredita que um peixe pode carregar um homem dentro dele e ele estar vivo, esse homem estar vivo lá dentro? Você crê porque você é crente. Mas pessoas que não conhecem a palavra de Deus falam assim: não, isso aí é história da... História da? De quem? Eu não sei, eu sei que os antigos falavam assim: isso aí é história da... Está vendo como a gente sabe os antigos aqui? Eu queria saber o que é a carochinha. Isso é história para boi dormir também. Não sei porque se algum boi dorme escutando história. Nunca vi isso. Isso é história para uma criança dormir. Oh, aí já ficou mais suave. Mas se está escrito, nós cremos. Amém? Amém? Eu creio nisso. E aí no versículo 17, diz assim: deparou, mas aqui na verdade é Deus mandou, um grande peixe para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Olhe para mim, por gentileza, irmãos. Eu gosto de pregar de bênção aqui. Eu gosto de falar de cura divina. Eu gosto de falar de prosperidade. Nós somos uma igreja próspera. Nós somos uma igreja curada. Nós somos uma igreja abençoadora. Quando eu vejo a resposta da igreja, a resposta de vocês, quando nós fazemos um apelo aqui, como fazemos todo mês, de arrecadarmos alimentos, de socorrermos vidas, socorrermos famílias, socorrermos ministério da Casa de Recuperação. Nós somos uma igreja abençoadora, mas nós também precisamos pregar essas verdades, porque essas verdades constam na Bíblia e elas não estão ali só para completar o livro. Elas estão ali para serem ministradas, para abrir os nossos olhos e nós nos localizarmos aqui. Algumas vezes eu tomo decisões pela minha cabeça e caio e não dá certo. E fico magoado, e ainda vem o pastor, vem me dar um conselho, ainda fala que eu estou errado. Irmãos, eu conheço pessoas que saíram da igreja porque não suportaram uma correção de Deus através da liderança. Eu conheço também pessoas que são autoritárias
e exercem autoritarismo ao invés de pastoreio. Mas o pastoreio com correção, que precisa ser, eu preciso ser corrigido, eu preciso ser alertado, e a primeira pessoa que me corrige depois do Espírito Santo, que me alerta, é a minha esposa. A pessoa mais próxima da gente que nos ama, ela vai dizer, você não devia ter falado aquilo. Você não devia ter reagido daquela forma. E se você ficar ofendido, ficar magoado com a pessoa que está mais perto de você, já errou tudo, é melhor refletir. Puxa, é mesmo, eu fiquei nervoso, fiquei nervosa naquela hora. Então você ganha. Lembra que a correção no princípio, fala a Bíblia, né? No princípio, no momento que você está sendo corrigido, é triste. Eu estive numa UTI, irmãos. E uma das primeiras coisas que eu ouvi de Deus, quando eu estava naquela UTI, foi, Edson, põe a tua vida em ordem, porque você vai morrer. Eu falei, mas Deus, eu sou pastor. Mas Deus, eu sou o Edson. Mas Edson, Senhor, eu sou crente. E Deus falou, tá vendo, cara? Você acha que é alguma coisa. O grande problema é que a gente acha que é. E nós não somos nada. Aí eu tive que baixar minha guarda, pegar o meu eu, as minhas convicções, e falar, Deus, eu não sou nada. Eu sou apenas um dependente do Espírito Santo. Eu sou apenas um dependente da Tua palavra. Se aqui nessa UTI o Senhor quer me ensinar alguma coisa, pode me ensinar, Deus. Mas só que tem uma coisa, Deus, eu estou lembrando aqui de um homem que ia morrer, que o Senhor falou para ele que ele ia morrer, e ele chorou e orou e clamou, e o Senhor deu a ele mais 15 anos de vida, Deus. Eu chorei muito naquela noite, irmãos. Eu chorei muito quando Deus falou que era para eu colocar minha vida em ordem. Porque ali eu comecei a falar, Deus, me perdoa. Perdoa quando eu falei daquele jeito com o pastor G. Me perdoa, Senhor Deus, quando eu fiz. Meu Deus, eu comecei. Veio tanta coisa, irmão. Você vai falar assim, nossa, o pastor estava mal. Eu estava mal e não sabia. Aí eu posso perguntar ou questionar, mas eu não faço esse questionamento. Deus me mandou lá para abrir os meus olhos? Eu não sei, eu estou olhando para o Jair aqui. O Jair, há uns anos atrás, aí foi parar no hospital ali do Pedreira, estava entre a vida e a morte, e eu cheguei para ele e falei a mesma coisa. Falei, cara, Deus mandou falar, põe tua vida em ordem, porque você vai morrer. Eu não sei o que ele fez, eu sei que eu fui embora e o Jair está aqui até hoje, irmão. O homem está aqui até hoje. Então, quando vem uma correção com tempestade, quando vem um problema, a primeira coisa que eu tenho que avaliar, peraí, o que perguntaram para o Jonas? Por que nos sobreveio essa tempestade? Jonas falou, minha culpa, minha culpa, minha culpa. Então eu faço uma análise, Deus, eu tenho que me analisar, me perdoa porque eu fiz isso, eu sou assim, eu acho que eu sou alguma coisa, Deus me perdoa, me quebra e faz de novo. Deus falou, eu vou fazer então. E está fazendo. E você pensa, eu saí do hospital faz o quê? 4 meses? Estou de alta, graças a Deus. Estou de alta. Mas Deus está falando assim, Edson, cuidado. Você está sempre andando por lugares perigosos. Por quê? Porque nós somos seres humanos, temos opiniões, convicções e decisões. E muitas vezes falamos e escolhemos coisas que aborrecem a Deus e que podem prejudicar quem está à nossa volta. Então, daí meditando, depois você pode ler, mas no capítulo 2 do livro de Jonas, Jonas se arrepende. Jonas ora a Deus, assim como eu chorei e orei naquele leito de hospital, assim como Jair orou naquele leito de hospital, assim como o Celso, que também já esteve lá no vale da sombra da morte, mas Deus ouviu o clamor dele. Assim como Deus ouviu a oração de Ezequias, né? Foi Ezequias que recebeu mais 15 anos. Deus ouviu a minha oração, Deus ouviu a oração do Jonas. E Deus ouve a tua oração também.
Porque ele pegou o Jonas, carregou o Jonas 3 dias e 3 noites na barriga de um peixe. Meu Deus, isso é muito sinistro. É muito maluco acreditar nisso. Tem que ser crente, irmão. Tem que ser crente, irmão. Tem que ser crente. E Jonas fez uma oração aqui, você vai falar, vai ler aqui, né, no capítulo 2, fala, e orou Jonas ao Senhor, o seu Deus, das entranhas do peixe. E aí ele começa a falar, e depois que ele fala, olhe para mim, depois você lê isso aí. E depois que ele falou com Deus, reconheceu que estava na desobediência, e ele falou assim, Deus, eu precisei chegar nesse fundo, eu precisei sentir as coisas me envolvendo, me sufocando, para poder pedir perdão ao Senhor, porque eu não quero viver nesse abismo. Daí sabe o que Deus fez? Deus enviou uma ânsia de vômito. Você deve estar falando assim, nossa pastor, que coisa nojenta. Não sabe o que é vômito? Você prefere que eu fale uma gorfada? Ô irmão, vômito é horrível, cara. Eu não sei o que é que Deus fez na barriga daquele peixe, irmão. Eu não sei se Deus fez assim, ó, fez uma cócegazinha nele, na barriga dele assim, e ele veio. E vomitou Jonas. Está na Bíblia isso, olha aqui. Capítulo 2, versículo 10. Falou, pois, o Senhor ao peixe. Não, Deus não fez cosquinha no peixe, não, irmão. Deus falou com o peixe. Ei, olhe para mim. Quem tem costume de falar com planta? Ninguém vai te internar, não. Pode continuar falando. Jesus falou com a figueira. Eu brinco, às vezes, que eu vejo as pessoas falando com o cachorro. Eu acho engraçado, principalmente quando a pessoa fala assim, fala tchau. Gente, quando alguém está lá com o cachorro e eu passo e fico conversando e eu vou, então tchau, né? E a pessoa fala, dá tchau para o cachorro, eu falo, não fala. Não, se ele falar, irmão, aí vai ser... E Deus falou com o peixe. Então, se por acaso você me encontrar em algum lugar que tem aquário e eu estiver lá assim com o peixe, estou tentando falar com ele, tá bom? Deus falou com o peixe. Deus falou, o peixe, vomita Jonas. E ele vomitou. Agora uma pergunta difícil para vocês. Em que lugar você imagine que Deus falou para o peixe vomitar o Jonas? Alternativa A, Tarsis. Alternativa B, Rio Pinheiros de São Paulo. Alternativa, o peixe fala assim, nem morta. Irmão, você sabe, né? Jonas foi vomitado na praia de Tarsis. E ali, irmãos, ele foi fazer o chamado dele. Mas o Jonas, ele era meio sistemático. Ele fez, todo mundo se converteu, e ele devia dar glórias a Deus, devia comprar fogos e celebrar, fazer o batismo de todo mundo. Mas sabe qual o problema de Jonas? Ele tinha justiça própria. E você não é diferente, não. Se a gente pegasse um bandido, um criminoso, e você fosse incumbido de chegar para ele e falar de Jesus, Deus falasse para você, vai lá para Goiânia, vai lá para Cocalzinho lá onde estava aquele bandido que, sabe, Deus chega para você e fala assim, vai lá, porque eu quero salvar aquele homem. Você iria, amém?
Daí alguém poderia dizer assim, porque não matou sua família. Porque nós temos senso de justiça própria. Mas não é bom que seja assim. Nós temos que entender que quando Deus quer salvar uma pessoa, Ele vai usar você ou vai usar alguém. Nós só precisamos estar na obediência. E o Jonas foi, pregou, todo mundo foi salvo, todo mundo se converteu ali. E o Jonas falou, aí, tá vendo? Eu tinha certeza que o Senhor ia se arrepender. E a Bíblia fala que Deus se arrependeu do mal que ia fazer a Nínive. Ele ia destruir Nínive. Assim como destruiu Sodoma e Gomorra. Ele ia destruir Nínive. Mas como ele viu que houve uma conversão, houve uma salvação ali, uma regeneração, Deus falou, não, deixa eles ali. E o Jonas ficou injuriado, irmão. Mas isso é outra história. O importante para nós nessa noite, para nós nesse estudo, é entendermos que existem dois barcos na nossa vida. O barco que nos faz sermos bênção e abençoadores, ou o barco que nos traz sofrimento. Mas dentro desse barco do sofrimento, vem a correção de Deus. E Deus corrigiu Jonas para ele seguir na caminhada dele. Seguir na caminhada de fazer a obra de Deus. Seguir na caminhada de continuar confiando em Deus. E eu precisava ensinar isso para você nessa noite. E eu queria que você ficasse com os seus olhos fechados, com sua fronte abaixada em reverência a Deus. E dizer para você o seguinte: ainda que não seja bom, não seja agradável, não seja prazeroso sermos corrigidos, mas quando somos corrigidos por Deus, mesmo que você não aceite, não entenda, eu queria pedir ao Espírito Santo que abrisse o teu entendimento para simplesmente obedecer. E eu peço a Deus agora pela tua vida, primeiramente para você refletir agora em algumas coisas e dizer que você não é o Jonas que está causando problema na vida de pessoas. Porque se o diabo trouxer essa acusação, se o diabo trouxer, em nome de Jesus Cristo, ouça isso, com seus olhos fechados, mas com seus ouvidos abertos. Se o diabo trouxer alguma acusação ou condenação para você, que você diga para o diabo, fala assim: diabo, foi bom você ter me lembrado. Se é por minha causa que está acontecendo alguma catástrofe, alguma situação dentro da minha casa, eu quero agora, como Jonas, pedir perdão a Deus, porque eu não vou carregar esse fardo e não vou ficar na barriga desse peixe, eu não vou morrer, porque o Senhor vai me tirar dessa situação. E você sai do barco da correção para o barco da bênção. Isso é para você que está assistindo também. Você pode estar aí pensando e o diabo traz lá um pensamento, fala assim: você é o culpado, você é o desobediente, você devia estar na igreja, você devia... Então agradeça mesmo, fala assim: obrigado, diabo, por você me lembrar, porque agora mesmo eu coloco minha vida em ordem e não vou carregar acusação, porque o que Deus mandou eu fazer, eu vou fazer. O que Deus pedir para você fazer, faça, irmão. Oh, meu Deus e meu Pai, eu quero te pedir por cada vida que está nesta sala, nesta nave, Pai, nesta igreja. Pedir ao Senhor por cada vida que está acompanhando essa transmissão, aonde você estiver, aqui na igreja ou na sua casa, que o Espírito Santo de Deus agora traga refrigério na tua alma, que traga um entendimento renovado de que você não ficará na barriga desse peixe, que você não ficará nesse barco, nessa tormenta com prejuízos e danos,
mas você sairá vitorioso, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Eu peço agora ao Senhor, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor ministre uma unção de cura sobre as nossas vidas. Se você está com alguma enfermidade, eu gostaria que você ficasse em pé, ou você que está assistindo, colocasse a mão agora no teu peito. Se você está com alguma enfermidade, seja de ordem física, seja de ordem emocional, não tenha vergonha, porque Deus quer manifestar a glória dele na sua vida. Oh, Ramachore, que glórias, glórias, eu creio nisso. Eu creio que uma unção de cura está sendo liberada nessa noite. Pai nosso que estais nos céus, venha o teu reino sobre a vida dessas pessoas que estão carregando enfermidade. Unção, papai, de cura nas juntas, nos ligamentos. Meu Deus, eu quero pedir por pessoas que estão enfrentando problemas de ordem de artérias. Senhor, a tua palavra diz que Jesus carregou as nossas enfermidades, as nossas dores. Então eu digo em nome de Jesus Cristo, todas as artérias sejam desobstruídas. Toda impureza no sangue seja agora restaurado, seja curado em nome de Jesus Cristo. Oh, Espírito Santo de Deus, visita agora. Você é capaz que esteja sentindo um calor. Esse calor vem de Deus. Esse calor vem de Deus. Esse calor vem de Deus. Levante sua mão, Ike. Levante sua mão, levante sua mão. O Espírito de Deus está passeando aqui nessa noite. Você com sua mão levantada, sabe o que Deus está fazendo agora? Ele está derramando unção sobre você. Porque você tem pessoas do seu relacionamento que estão enfermas. Preste atenção no que o Senhor vai falar agora. Porque assim como ele disse para o Jonas, vai a Nínive, porque eu vou salvar aquela cidade. Deus está dizendo para você, ei, você sabe de pessoas que precisam de um milagre, e é você que vai levar esse milagre. Pastor, eu não sei falar, eu não sei pregar, não precisa. Você simplesmente chega e diga, Deus mandou eu te abençoar, recebe a bênção de Deus na tua vida, em nome de Jesus Cristo. Você está entendendo que você é o Jonas de hoje? E eu já te alerto, não tente fugir para Tarsis, não tem jeito. Deus vai te usar, Deus vai te usar. Não pague o preço, irmão, obedeça logo. Obedeça logo. Recebe nas tuas mãos agora. Senhor, coloca aquela unção que o Senhor falou. Unção significa capacitação e poder de Deus para fazer coisas sobrenaturais. Ele está colocando isso na tua mão agora. Vai e faça. Vai e faça. Porque você põe as mãos, dá a palavra e Deus vem com o poder. Com o poder. Em nome de Jesus Cristo. Abaixe tua mão agora. Respire fundo. Oh Deus, obrigado. Obrigado porque eu sei, Deus, que o Senhor ouviu a nossa oração. Ouviu o nosso clamor. E vidas serão curadas através de você. Através da sua vida. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Deus está mandando eu dizer para você que está acompanhando pelo YouTube. E se alguém aqui na igreja estiver desse jeito, coloque a mão na tua cabeça se você tem sentido dores fortes de cabeça. Se você tem sentido um peso, tem sentido um certo incômodo, uma certa inquietação na tua mente, nos teus pensamentos, coloque a mão na tua cabeça. O diabo rouba a nossa paz, traz perturbação na nossa mente, traz tristeza, traz peso. Mas eu estou dizendo agora em nome de Jesus Cristo,
que esse peso vai sair, que esse fardo você não vai carregar, porque Deus está ordenando a bênção da cura, a bênção do alívio agora, em nome de Jesus Cristo. Recebe restauração na tua mente, restauração nos teus pensamentos. Você que está aí com seu familiar na sua casa, você que está aqui junto com sua esposa ou seu marido, põe a mão nele, põe a mão nela, ajude na fé, ajude na oração, ajude, seja a mão de Deus na vida da pessoa que Deus colocou do teu lado. Vem, Senhor, inunda esse lugar, visita essas pessoas, e eu sei, Deus, que é o Senhor que vai operar esse milagre, e nós aqui só vamos dar graças. Eu declaro em nome de Jesus Cristo, mentes libertas, recebe aí na tua casa, cura, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, amém? Você pode dizer amém? Glória a Deus, pode sentar, irmãos, aleluias. Aleluias. Eu preguei essa palavra hoje de manhã e eu saí daqui muito edificado. Estou pregando agora e estou saindo mais edificado ainda. Edificado, mas com um alerta. Eu preciso estar atento ao que Deus pede para fazer. Recebe essa palavra para você também, porque eu tenho certeza que você vai desfrutar do melhor de Deus, o que Ele tem para você nessa terra. Amém? Amém? Glória a Deus. Antes de encerrarmos, eu quero te dar uma oportunidade e te convidar a ser um participante da obra do reino de Deus. A nossa igreja, graças a Deus, Deus tem levantado vocês para serem um povo fiel, um povo abençoador, e eu sou muito grato a Deus por isso. E você que não está na igreja, você que está em algum compromisso, em alguma outra atividade, eu queria te convidar para duas coisas. Seja participante da obra de Deus, seja ofertante. Ser ofertante no reino de Deus é cooperar com a propagação do Evangelho. E não há nada melhor do que ter esse relacionamento com Deus. Amém? Outra coisa para você que está acompanhando é que os nossos cultos presenciais acontecem de domingo às 9 horas, 11 horas e às 18. Então, dentro desses horários, você pode vir. Estamos orando e crendo que essa pandemia está por um fio, mas não podemos brincar ainda, não podemos vacilar ainda. Continue, tome vacina, né? Fique bem, né? Ainda que às vezes uma vacina dá uma reaçãozinha, mas é uma reação de um dia, né? E passa rápido, e o importante é que você fique imunizado, fique fortalecido, mas acima de tudo, fortalecido com a palavra de Deus, com a promessa de Deus sobre a tua vida. Amém? O cesto de oferta está aqui. Eu vou pedir a você que, com calma, saia do seu lugar e coloque a sua oferta aqui. E que nós tenhamos uma semana muito, muito, muito abençoada. Se você precisa conversar comigo, conversar com a pastora Beth, nós estaremos aqui à frente, e seja mesmo muito feliz. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, em nome de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Aleluias. Glória a Deus. Irmãos, Jesus é bom, amém? Eu vou orar por essas finanças.